Estamos de volta. Infelizmente, já no nosso último bloco, Margarete Rose e você, aqui no nosso Canal 9, conversando com o Dr. Ricardo Vasconcelos. No primeiro bloco, nós falamos sobre as eleições suplementares em Teresópolis, né? Como é que a coisa fica, se vai ter, se não vai, né? E ele deu a opinião dele, né? Enquanto advogado que milita nessa área empresarial e também nessa área eleitoral. Mas agora o nosso bate-papo mesmo vai ser sobre o Ficha Limpa. Tá valendo Ficha Limpa? Tá valendo, agora tá valendo, então, com os certeza. políticos têm que se coçar? Todo mundo tem que se coçar? Tem, quem se enquadrar num dos requisitos, quem não se enquadrar nos requisitos todos, para a eleição não pode ser candidato a vereador e nem a prefeito. Nem a prefeito, não pode ser candidato. E quem vai candidato. decidir isso? Vai ser o cartório eleitoral, vamos dizer assim, aqui em Teresópolis? Ou é o TRE? Na verdade, o TRE, caso você vai entrar pedindo exatamente para ser candidato, né, para que seja definido aí o seu registro de candidatura, e o TRE ele automaticamente vai ter que verificar se você cumpre todos os requisitos que a lei determinou ou não. Se você não cumprir, se você, por exemplo, tiver sido condenado, principalmente isso, né, condenação criminal, ou o colegiado estará decidindo essa questão, tudo isso, né, se o colegiado estiver decidindo, você não vai poder ser candidato. E aí, com certeza, quem fizer isso vai entrar com ação. Só que como o STF é que decidiu, né, e já tomou a decisão final... o Supremo Tribunal ele já está decidido, né? Está decidido. Como ele já decidiu, quem não se enquadrar na lei da Ficha Limpa, ou seja, quem não puder ser candidato de acordo com a lei da Ficha Limpa, não conseguirá ser candidato. Então, pode até ser, mas não vai ser empossado. Então, a pergunta que eu ia lhe fazer era exatamente essa, porque veja bem, né? Em julho, eu acho que é isso, eu não me recordo bem, começam as convenções, né? Então, nas convenções é que fica a decisão de quem vai ser candidato a prefeito pelos aqueles partidos, as coligações e os candidatos a vereador, não é isso? É isso. Então, após isso, é que os partidos se manifestam junto ao TRE, mandando, né, as coligações, né, e o nome dos candidatos a prefeito. Então, pós-convenção que o TRE vai, seguindo a lei do Ficha Limpa, vai fazer o que a gente chama de peneira, né? Vai olhar aquele que atende aos requisitos ou não do Ficha Limpa. Exatamente. Se não atender, ele não vai registrar. Ele não registrando, o candidato ou o partido pode entrar com ação, mas vai ser muito difícil eles conseguirem, se realmente... porque pode acontecer da pessoa ser eleita vereador, mas não tomar posse. Pode acontecer. Porque a posse, ou até tomar e ser cassado lá na frente, também pode acontecer. A posse que é válida é a posse que é feita pelo judiciário, é o judiciário que dá posse à Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores dá posse ao prefeito, não é assim? Exatamente. Então, quer dizer, vamos dizer, eu sei que sou ficha suja, um exemplo, né? É ficha suja. O TRE não teve tempo de se pronunciar sobre o meu tema, sobre a minha... se eu sou ficha limpa ou suja, eu venho candidata, faço uma campanha e ganho. Será que antes de dezembro o TRE ou o TSE decidem e não me dar posse, eu não ser empossada? Na verdade, agora eu não me recordo aqui o prazo, mas você tem um prazo. Tem um prazo. Depois do registro, você tem um prazo exatamente para tentar impugnar esse registro. Que foi uma discussão grande no TSE agora eu não me recordo bem o prazo. Mas você tem esse prazo que você tem que impugnar esse registro. Se também não ocorrer essa ação de impugnação do registro, está valendo. Entendeu? Porque não ocorreu. Aí pode acontecer no ano seguinte. Aí pode acontecer no ano seguinte, de verificar que na verdade não foi cumprido e tudo, mas também já teria, aí vai começar a discussão, porque já teria precluído o direito de você, né, ou o Ministério Público, ou os outros partidos, de entrarem impugnando essa candidatura. Aquele que já exerceu o mandato entra na justiça dizendo que já exerceu, quer dizer... e aí começa a briga maior. Mas isso acontece, doutor Ricardo, porque é a primeira vez que a lei vai ser aplicada de fato de direito, né? A lei do Ficha Limpa. Vai ser agora nas eleições de 2012, né? Então, com certeza, nós vamos ter muitas nuances, né, que podem acontecer e que podem ser decididas pós exatamente. Como pode acontecer também, é um ajuste na legislação. Como pode acontecer também de não se dar o registro a um candidato que poderia ser candidato, por entender que ele não tem os requisitos, mas que lá na frente o entendimento de um artigo em específico da lei da Ficha Limpa entenda que ele poderia sim ter sido candidato.
e ele entrou com uma ação querendo o registro. Mas serão diversas discussões aí, né? A gente vislumbra, né? Eu não sou advogada, né? Mas pelo que você está falando para a gente vislumbram eleições aí com complicadores judiciais bem grandes, né? Bem grandes, exatamente. Né? Com certeza. Eu li uma vez uma matéria de acho que foi do presidente da Ordem dos Advogados, eu não me lembro, não. Ele falou assim, olha, em outras palavras, ele disse assim, vai ser o ano dos advogados trabalharem muito, né? Principalmente os advogados que militam na área eleitoral, porque vai ser um tal de entra na justiça, entra no TRE, entra em terceira instância, né? Isso vai ser... Essa vai ser a eleição em que você tem que ter um advogado, quem é candidato vai ter que ter um advogado especializado nessa área, porque terão diversas discussões aí que podem culminar com a cassação de um mandato, que podem simplesmente não permitir que você seja empossado. Podem acontecer diversas nuances por causa dessas alterações. Foram grandes alterações aí. De repente, aqueles candidatos são eleitos vereadores e prefeitos e depois pode haver até alteração, né? E a gente espera que não, né? A gente está sabendo aí que o Supremo Tribunal e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, o próprio TRE, estão trabalhando muito para que tudo aconteça dentro das datas previstas, né, pela lei do Ficha Limpa e pela lei eleitoral. Mas acontecem situações complicadas, né? E outra que eu gostaria de saber da tua opinião e saber como é que anda o trâmite, né? Sobre que também foi muito falado e discutido pelos jornais, daquele candidato que teve suas contas reprovadas a partir de 2010. Por exemplo, o cara foi candidato, 2010 foi candidatura de deputado, né? Deputado estadual, senador, federal, etc. Se ele teve as contas reprovadas, ele não pode vir nessas eleições agora de 2012, ou seja, candidato a prefeito de algum lugar. Isso está valendo? Pois é, o que acontece? O TSE, ele entendeu que, né, exatamente numa decisão 4-3, ele entendeu que as contas têm que estar aprovadas para você ser candidato. Que eu acho não justo, basta né? apresentar. Eu acho justo. Exatamente. Apesar justo, da por um lei, lado é justo, mas por outro lado, né, você tem que estar distrito o que a lei diz. E a lei não fala isso. Pelo contrário, a lei fala que basta a apresentação. Ela não, na verdade, ela não fala que basta, mas ela fala que você tem que apresentar as contas. Ela não diz que as contas têm que ser aprovadas, que as contas têm que ser reprovadas. Ela coloca como requisito para ser candidato a apresentação das contas. Né? Então o TSE entende, né, 4 ministros entenderam que não bastaria apenas a apresentação das contas, teria que apresentar e essas contas teriam que ser aprovadas. Só que 3 ministros entenderam diferente. Eles entenderam que, ora, se a lei fala, não cabe a mim, ministro, entender o que é melhor ou o que é pior. Cabe a mim aplicar o que a lei diz. Se a lei diz que é apresentação, cabe a apresentação. Em razão disso, né, o PT, na época, logo depois que teve a decisão do TSE, o PT recorreu e outros 17 partidos foi o primeiro se juntaram. A recorrer foi o PT, né, foi o PT. A recorrer para que isso não entrasse em vigor agora. Para que isso não entrasse em vigor, exatamente. Agora e para que não entrasse em vigor, por quê? Porque a lei não fala isso. Né? E, infelizmente, hoje, o que nós estamos tendo no Brasil é um poder judiciário que está querendo fazer leis. Né? Exatamente, ele está legislando. Não cabe a ele. Está legislando. Está legislando, exatamente. Não cabe a ele fazer isso. Mas você sabe por que está legislando? Porque não existem leis, as leis estão... O próprio poder legislativo está falho, estou falando como um todo, viu? Exatamente. No cenário nacional, né? O poder legislativo está muito desgastado e vem deixando brechas. Vem dando brechas para o judiciário cada vez mais para que o judiciário interfira. Se o legislativo não define a situação, né, o judiciário ele tem que tomar a decisão. Ele é obrigado a tomar a decisão. Não é isso? Exatamente, porque se enquanto o legislativo não define, podem estar ocorrendo lesões a direito. Em razão dessa falta de definição do legislativo, o judiciário tem que tomar a decisão. O caso clássico que se teve ano passado foi a questão do aviso prévio, que não é questão eleitoral, mas foi questão do aviso prévio. Você tem uma Constituição Federal de 88 que fala que deveria haver uma lei para aplicar a proporcionalidade ao aviso prévio, e desde 88 que o Congresso não tomava decisão. Isso aí. Né? Até que o STF brilhantemente forçou e disse assim, olha, vou dar um prazo, se vocês não fizerem eu vou decidir. Entendeu? Mas em outros casos, em vários outros casos, tanto o STF quanto o TSE não tem feito isso. No próprio caso da anencefalia, né, o ministro César Peluso ele foi muito claro no voto dele,
em razão disso. Ele falou, não nos cabe decidir se esse caso pode ser feito o aborto ou se não pode, porque cabe isso ao legislativo. O legislativo é que tem que legislar, não o STF. Com certeza. Claro que o STF tomou a decisão ali, mas ela tomou uma decisão que é nítido que é do Poder Legislativo, só que o Legislativo simplesmente, por medo da opinião pública, por medo das pressões que podem ocorrer ali, ele tem deixado isso nas mãos do Judiciário. Eu não sei se você, doutor Ricardo, acompanhou que no dia 21 de abril houve manifestações pelo Brasil todo, né? Não sei se em Teresópolis teve, né? Forçando, no caso, né, o Supremo Tribunal Federal, que está em mudança, né, de presidente, não é isso? Isso, exatamente. Está em mudança de presidente. Para que essa nova gestão vote imediatamente o mensalão. Isso vai dar pano para mangas, né? Vai. Lembra do mensalão, do dinheiro na cueca? Esse mensalão. Maior escândalo político na história do Brasil, né? Já teria que envolve o José Dirceu, não é isso? Envolve a cúpula toda ministros, né? E vários. A cúpula toda do PT, envolve vários representantes ícones do PSDB, PT também, do PMDB, envolve do DEM, envolve, dos grandes partidos todos, são líderes de partidos, são inclusive deputados que deixaram de ser deputados na época por causa do mensalão, voltaram a ser e o STF até agora não decidiu. Não decidiu, exatamente. Então, quer dizer, houve essa manifestação no dia 21, nós vimos em alguns lugares no Brasil, claro, no Rio de Janeiro, São Paulo sempre se manifestando muito, né, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que decida pela punição de toda a situação que envolve, ou seja, descortine o mensalão e que as pessoas sejam punidas, né? Que até agora não se tem nenhuma decisão, né? E se essa decisão acontecer muito próximo da eleição, com certeza o próprio PT, que hoje está no governo, né, a nível nacional, tende a perder espaço, né? Eu acredito que eles vão empurrar isso com a barriga. Vão empurrar com a barriga. Tem um problema muito grande com relação até essa questão da eleição do STF, porque você tem um ministro novo, que é o ministro Carlos Aires Brito, só que ele não vai ficar muito tempo, porque acho que em outubro ou em novembro ele completa 70 anos, então ele tem que se aposentar. Ele é obrigado a se aposentar e ele sai da presidência. Então começa a ter alteração disso tudo de novo. São essas alterações, né? Mas a gente eu continuo na esperança da mobilização do povo, né? O povo mobilizado e fazendo uma mobilização coesa, certa e responsável, ela realmente, a mobilização é que faz acontecer, é um instrumento que vem fazendo o nosso Brasil não parar de vez. Exatamente. Inclusive nossa cidade, né? Foi uma mobilização nacional, uma mobilização municipal que deu um basta nos desmandos todos que estavam acontecendo na cidade, né? Isso acontece a nível nacional. E o povo gritando, com certeza, o Supremo Tribunal vai decidir. Nesse processo mesmo do mensalão, como houve no Ficha Limpa, né? Houve muita pressão até que o STF resolveu decidir logo. E essa questão do mensalão, você pegando o histórico, né, vendo o andamento do processo no mensalão, no início dele, tudo que se pedia ao ministro, ele concedia. Agora, várias partes do processo têm feito pedidos a ele de provas, de documentos, de tudo isso, e ele tem negado, para tentar acelerar o processo, até porque ele entende que já está todo instruído, não tem mais o que resolver ali, a não ser dar o relatório e cada um começar a votar. Tomara que faça isso antes das eleições. Tomara que essas coisas sejam desvendadas, essas caixas pretas se abram, né? Antes das eleições, para que o povo fique cada vez mais ciente, né? Cada vez tenha mais instrumentos, né, Ricardo? Instrumentos de conhecimento, né? De saber das coisas que acontecem nos bastidores da política, para ele ficar mais consciente do voto que ele vai dar na urna no dia, não sei quando de outubro, acho que é 7 de outubro, né? Porque tudo isso há de pesar, né? Todas essas questões vão pesar no momento em que a população for votar, né? Principalmente Teresópolis, né? Que anda muito machucada, o povo anda tão desacreditado dos políticos, Ricardo, que eu confesso a você que a gente até entende, né? A gente até entende. Só que não dá para generalizar, existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas
que fizeram um bom trabalho, né? E que fazem um bom trabalho, mas que infelizmente... O que a população numa hora dessa tem que começar a ver é quem fez já um bom trabalho por Teresópolis, né? Quem realmente fez, e na hora de escolher por essas pessoas. Não pessoas que dizem que vão fazer, que prometem. São pessoas que na história delas você já vê que sempre se preocuparam com a cidade, sempre se preocuparam com o trabalho aqui dentro da cidade. Essas pessoas é que nós temos que ter consciência e verificar se essas pessoas são pessoas sérias, se tem a ficha limpa, se não tem. É o que eu falo, é só entrar no Papai Google, né? Vai lá no Papai Google, né? E você consegue. Bom, querido, o nosso tempo está terminando e eu queria muito pedir que você fizesse suas considerações finais e já de antemão agradecer muito o teu carinho comigo, o teu carinho assim, com o nosso programa, de você estar aqui, sempre esclarecedor, com a sua competência, a sua tranquilidade, né? Esclarecendo ao povo de Teresópolis dúvidas que, na verdade, nós temos, né? Muitas dúvidas, e é muito bom saber que nós temos pessoas como você em Teresópolis que nós podemos recorrer. Muito obrigada pela sua presença. E não esqueça de levar um abraço muito apertado para a mamãe, papai e para o seu sogro, que eu sou fãzoca dele. E um beijo no teu coração, meu querido, por você estar aqui comigo mais uma vez, tá? Muito obrigada. E eu vou saindo devagarzinho, pedindo ao Caio que coloque eu vou deixar uma mensagem para você. Quando estiver no ponto, eu posso ir, Caio? Então, eu vou deixar para você hoje uma mensagem de otimismo, para que você possa olhar sempre para frente, com vontade de vencer, sem desespero. Um vencedor é sempre parte da resposta. Já o perdedor é sempre parte de um problema. Um vencedor possui sempre um programa. Já o perdedor possui sempre uma desculpa. Um vencedor diz: deixe-me ajudá-lo. Já o perdedor diz: não é minha obrigação. Um vencedor vislumbra uma resposta para cada problema do seu dia a dia. Já o perdedor vê todos os problemas e não consegue resolvê-los. Um vencedor diz: pode ser difícil, mas não é impossível. Já o perdedor diz: pode ser possível, mas é tão difícil. O perdedor crê que pode viver sempre baseado em seus recursos próprios ou no seu orgulho pessoal, achando que ele pode comprar as pessoas. Mas o vencedor entende que sem Deus não poderá encontrar-se com o melhor para a sua vida. E nós, teresopolitanos, somos vencedores, porque acreditamos num Deus maior e acreditamos num dia após o outro, que a vida vai ser melhor e que Teresópolis vai sorrir cada vez mais. Eu amo a minha cidade, assim como todos vocês, e queremos que ela cresça em economia, que ela cresça nos seus trabalhos, na agricultura, no comércio. Nós que amamos Teresópolis, queremos que ela progrida. E você tem um compromisso com Teresópolis. E você é um vencedor. Um beijo no teu coração, que Deus acompanhe a tua vida e nós estamos juntos. E na semana que vem voltaremos com um assunto palpitante, um assunto interessante que possa te esclarecer. E não esqueça, acesse o nosso blog, faça seus pedidos, suas críticas, que nós estaremos aqui na medida do possível para atendê-lo. Mais uma vez, um abraço, um beijo na sua alma, vencedor teresopolitano. Fique com Jesus. Um abraço a todos.